tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar então vendo lá a história do Egito, né? Eu parei nessa parte aqui, ó. Vamos lá abrir aqui, então. Eu expliquei então isso daqui, das cheias e vazantes do Nilo. Falei que o Egito é uma das civilizações do Crescente Fértil. Já expliquei o que é Crescente Fértil. Falei que o Egito fica ao nordeste da África, né? Do continente africano. Falei aqui então, né, dessa parte aqui, e expliquei na aula passada sobre a formação dos nomos, né? Ainda desenhei na lousa. Enfim, se você não assistiu, aconselho que assista o vídeo da aula anterior, onde eu estou falando sobre a formação da civilização egípcia, tá? E aí eu expliquei, então, que o primeiro faraó, eu parei na parte onde nós tivemos, então, a unificação dessas cidadezinhas que foram se desenvolvendo ao longo do Nilo. E aí nós tivemos o primeiro faraó, o Menés, o primeiro faraó do Egito, né? E aí, então, nós entramos no Antigo Império. A história do Egito é dividida nesses períodos aqui, ó. Antigo Império, Médio Império e o Novo Império. Lembrando que essa parte que eu expliquei na aula passada, dos nomos, né, e tal, condiz ao período que antecede, ou seja, no fim do Neolítico e o começo da Antiguidade, tá bom? Bom, vamos lá falar então do Antigo Império. Hoje a gente vai concentrar em falar do Antigo Império, tá? Nesse período aqui do Antigo Império, né, nós vamos ter o fortalecimento do poder do faraó. O que era o faraó? Quem era o faraó, né? Depois que o Menés uniu aquelas cidades, né, as cidadezinhas, os nomos que ficavam em torno do Egito, todos ao seu comando, né, ele se tornou o primeiro faraó e os que vieram depois dele, né, ficaram cada vez mais poderosos. O faraó é o rei do Egito, basicamente é isso, né? O faraó era visto como um deus vivo na terra, né? E basicamente o poder dele era inquestionável. O faraó tinha esse poder de não ser questionado. O faraó, ele era visto como um representante dos deuses na terra, um ser divino maravilhoso que ninguém podia falar nada e tinha que obedecer. Então, ao longo do tempo, os faraós ganharam essa aura, né, divino. E foi nesse período da antiguidade aqui, entre 3.200 a 2.300 a.C., que os faraós ficaram poderosos e iniciaram-se as construções das pirâmides, porque a pirâmide é como se fosse uma demonstração de força do faraó. Quanto maior a pirâmide, maior, mais poderoso esse faraó era. É claro que os faraós não começaram a fazer as pirâmides retas assim, né? As primeiras construções, elas eram assim, era mástabas que fala, né? Que é tipo, ela é assim, ela assim. Eu vou mostrar para vocês, ó. Isso daqui, eu vou mostrar para vocês como eram as pirâmides antes delas serem daquele jeito, né? Ó, mástabas, olha só. A mastaba, ela não chega a ser uma pirâmide, né? Mas ela é como se fosse Como é que eu posso explicar? Ó, isso aqui, ó, eu achei uma foto que dá para ver bem, ó. As mastabas, né? Elas eram assim, ó, tá vendo? Ela chega, aí ela fica reta, aí depois faz uma camada em cima da outra, como se fosse um bolo, tá vendo? E aí, depois, com o passar do tempo, a arquitetura egípcia foi formando as pirâmides. E os faraós erguiam, né? Os faraós desse período do Antigo Império erguiam pirâmides cada vez maiores, né? Cada vez mais imponentes, para mostrar o seu poder ao povo. Essas pirâmides eram feitas com trabalho escravo e também com o trabalho dos camponeses, porque muitas vezes os camponeses, quando eles não estavam trabalhando no campo, porque como vocês sabem, eles tinham um período, né, onde o rio, lembra lá que eu falei para vocês que o rio ficava normal, aí eles plantavam, né? Aliás, quando o rio enchia, né, eles não plantavam. Quando o rio voltava ao normal, eles plantavam, colhiam, e aí depois o rio enchia de novo, então
eles tinham um período onde eles ficavam sem mexer na plantação. E nesse período, quando eles não estavam mexendo na plantação, o faraó ordenava que a população construísse esses monumentos, né? Então, a mastaba foi o primeiro tipo de pirâmide. E aí, então, chega nas pirâmides que a gente conhece, como, por exemplo, a pirâmide de Gizé, que é gigantesca. É a mais famosa de todos, né? É a pirâmide de Gizé. Olha essa foto que bonita do cara, ele subiu lá, né, no alto e tirou uma foto da pirâmide. Você percebe que vocês podem perceber que ela não tem as camadas como a mastaba, por exemplo, né? Então isso daqui era uma demonstração de poder e o mais interessante, que servia de túmulo, né? Porque dentro delas, né, dessas pirâmides, os faraós eram colocados para o seu descanso eterno, porque sim, os egípcios acreditavam que a alma voltava, porque eles acreditavam na vida após a morte, por isso que havia a mumificação. Depois a gente fala da mumificação com mais calma, eu vou mostrar um videozinho para vocês, fiquem de boa aí que daqui a pouco falamos da mumificação, tá? Enfim, foi nesse período da antiguidade onde nós tivemos então, né, do Antigo Império, né? Deixa eu voltar lá para o slide rapidinho aqui. Foi nesse período, então, que nós vamos ter né? Nós vamos ter, então, né, o povo trabalhando para que o faraó se tornasse cada vez mais poderoso, né? A maioria da população vivia na servidão coletiva, trabalhando na agricultura e nas obras públicas. Bruno, o que é servidão coletiva? É o seguinte, todas as terras do Egito eram do faraó, né? Tudo era do faraó, tudo. As plantações, o rio Nilo, tudo. Então, o camponês pobre, ele trabalhava, né, no campo, lá na plantação, quando dava, e quando o rio enchia, ele trabalhava nessas obras públicas. Não só nas pirâmides, trabalhavam em um contexto geral, assim, construindo pontes, enfim, fazendo diques para irrigação da água e tal. Então, basicamente, eles viviam aí sobre o governo de um imperador, de um rei, né, do faraó, que era visto como um deus, né, era visto como um representante, ele tinha o poder de Deus. Então, as pessoas, os camponeses, eles viviam assim, de uma forma numa servidão, eles serviam ao faraó, basicamente isso. Então, a sociedade egípcia, né, ela era muito simples de se entender. A gente vai falar da sociedade egípcia na hora certa, tá? Depois a gente explica. Mas, basicamente, o pobre, ele vivia nesse regime de servidão. Ele tinha que servir ao faraó. E como ele servia, né? Trabalhando na agricultura, né, na pecuária, que tinha os boi lá, e trabalhando na construção de obras públicas. Ah, Bruno, mas eles tinham direito à comida? Sim. O faraó, então, por exemplo, mandava os camponeses, plantava, e quando chegava na hora da colheita, ele falava, um pouco para você, um pouco para você. Você já viram aquele desenho do Pica-Pau, que tem o jacaré, que fala assim, 1 para você e 4 para mim. 1 para você e 2, 3, 4, 5 para mim. É mais ou menos isso. O faraó falava 1 para vocês aí, né? Toma um pouquinho para cada um e o que sobra é tudo para mim. Basicamente, era assim que funcionava. Mas ninguém reclamava, ninguém falava nada. Por quê? Porque o faraó era visto como um deus divino. Então, no Antigo Império, nós vamos ter o abuso do faraó em cima dessa população mais pobre, que vivia nessa condição aí meio ruim, né? Foi nesse momento também no Antigo Império que eles vão começar com a mumificação, né? A mumificação, ela nada mais é que um processo de desidratação do corpo, porque como eles acreditavam na vida após a morte, né? Eles construíam as pirâmides para o faraó ficar lá até a alma dele voltar para o descanso eterno, né? Então eles acreditavam que a alma saía do corpo, ela fazia toda uma viagem, e aí depois ela retornava e o faraó voltaria do mundo dos mortos, né? A gente sabe que é uma balela, mas naquela época, há 3.000 anos atrás, era até viável eles acreditarem nisso, né? Há 3, 4.000 anos atrás. Bom, eu vou mostrar para vocês como é que era o processo de mumificação. Eu tenho um esqueminha aqui, só um pouquinho, rapidamente. Processo de mumificação. Deixa eu mostrar para vocês que legal.
E isso aqui é bem interessante, eu vou até mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver se fica grande aqui para a gente... Fica grande. Ó. O processo de mumificação nada mais é que um processo onde nós vamos ter a desidratação do corpo, né? Só queria mostrar para vocês rapidinho. Ó. Acho que isso aqui dá para enxergar bem. Ó. Nesse daqui, deixa eu ver. Ó, nesse daqui. Olha só que interessante. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Olha aqui. Nesse processo de mumificação, o corpo do faraó, então, ele era... retiravam-se os órgãos de dentro dele, né? Eles abriam o faraó quando ele morria, eles levavam lá, aí ele vinha com a máscara de Anubis aqui, tá vendo? Para fazer a reverência e tal. E aí eles retiravam os órgãos, a fonte do apodrecimento, né? Que seria o estômago, o cérebro. Bruno, como que eles tiravam o cérebro? Pelo nariz, eles quebravam aqui o osso do nariz, aqui essa cartilagem aqui, e arrancava por aqui o cérebro, né? Então eles tiravam toda a fonte do apodrecimento de dentro do corpo. E aí, depois eles, então, colocavam esse corpo imerso a sal, né? Eles jogavam tudo fora, a única coisa que eles guardavam dentro de uma ânfora, de um pote, né? Era o coração, porque eles acreditavam que o coração é o vital, por isso, né? Então, eles guardavam o coração. Eles tiravam tudo, deixavam o corpo oco. Com isso, depois, então, eles deixavam esse corpo desidratando no sal, basicamente era uma substância, assim, muito parecida com o sal de cozinha, eles deixavam lá por 30 dias. O sal, ele vai chupando a água, e aí, então, ele vai acabando deixando desidratado. Como não tem água no corpo, né, na carne, não tem água, então a proliferação de bactérias, de fungos, do apodrecimento, não dissemina, porque não tem água para esses fungos, bactérias e tal. O que causa decomposição, se não tem água, eles então acabam não vingando, e aí o corpo fica ressecado, mas não apodrece. Depois de um tempo, eles tiravam todo aquele sal e aí eles começavam a fazer a mumificação em si, que é colocar o envolto do tecido aqui, né, e colocava aqui dentro desse caixão aqui, né, do sarcófago, geralmente com a face do faraó, nesse período. Aí você fala assim, nossa, aqui, ó, né, eles tirando os órgãos de dentro aqui do faraó, era uma prática bem comum. Eles tiravam o órgão, depois eles enfaixavam, depois que ele estava ressecado, né? Aí você fala, ai, que horror. Mas olhem só, a mumificação, por mais bizarra que seja hoje em dia, né? E sempre com cabeça de Anubis aqui. Depois a gente vai falar dos deuses egípcios. Mas você vai falar assim, nossa, coisa absurda, né? Fazer isso e tal. Mas, querendo ou não, assim eles estudavam anatomia, estudavam também química, porque percebiam como é que desidratava, como é que conservava o corpo, que são coisas que a gente usa atualmente, né? Então, esse período da antiguidade, né? Mesmo a gente tendo essa coisa mística da viagem, é claro que a alma não ia voltar, mas olha só que interessante, quantas descobertas científicas eles fizeram aqui, mesmo que sem querer, mesmo que não fosse esse intuito, né, de falar, nossa, nós vamos descobrir tal, né, não era esse o intuito, mas mesmo assim eles tinham eles começaram a criar noções de ciências, né, ciências que viriam a ser usadas hoje na medicina atual, né? É muito interessante mesmo como a mumificação foi importante. Aqui, ó, né? O primeiro corpo era levado, ritual purificamento, aqui, ó. Aqui nesse quadrinho, eu queria tentar abrir isso aqui, mas eu não consegui. Aqui ele já mostra, né? Aqui ele mostra mais aqui como que é, mas se vocês pesquisarem aí, vocês podem ver. Se a gente tivesse presencialmente, eu ia mostrar para vocês um vídeo que eu tenho, não mostra nada de absurdo, é só uma encenação, né, do Discovery, que vocês podem achar aí, Processo de Mumificação Discovery Channel, vocês podem achar no próprio YouTube. Assistam, é muito legal mesmo, tá bom? Então, o Antigo Império foi isso daí, tá? Foi as bases da formação da cultura egípcia, tá? Então,
nesse primeiro momento, nós tivemos o fortalecimento do faraó, a criação de uma servidão coletiva que trabalhava para o faraó. Os pobres, eles trabalhavam para manter o faraó e trabalhavam respeitando a força do faraó, porque quando Menes unificou as cidades e os grupos humanos que ficaram em torno ali do Rio Nilo, ele ganhou muito respeito, e esse respeito passou do filho para o filho, para o filho, para o filho, né? Então, os faraós acabaram ganhando muito poder. Foi nesse período que nós tivemos o início das construções das pirâmides e também o início dos processos de mumificação, que são as marcas mais importantes da cultura egípcia. Tudo bem? Bom, gente, então por hoje é só, para não ficar muito grande, para não se estender muito. Pesquisem aí rituais de mumificação, Discovery Channel, vocês vão adorar, é um vídeo muito legal. Geralmente eu passo na presencial, como eu falei para vocês, mas infelizmente, como a gente está nesse período, né? Mas vale a pena vocês assistirem, beleza? Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.